Tainá vai falar dos cuidados clínicos do paciente transplantado renal com Covid e resultados do estudo multicêntrico brasileiro. Como eu disse, esse ano o transplante para nós foi deu para perceber que o transplante nós conseguimos levar bem, nós ficamos enfrentando o problema do Covid o tempo todo. Todos aqui, nós estudamos muito mais o Covid do que o transplante durante esse ano, segunda, quarta e sexta, reunião sistemática em função do Covid. A Tainá, todos já conhecem a Tainá foi vice-presidente da BTO, fez toda a formação dela aqui no Hospital do Rim, foi para Fortaleza agora, onde ela é professora adjunta de nefrologia na Universidade Federal do Ceará. É uma liderança nacional na área de transplante, trabalha em todos os setores, tanto na assistência, na educação, na extensão, na pesquisa, liderando esse grupo de estudo multicêntrico. A Tainá tem uma formação e uma personalidade assim, admirada por todos. Então, melhor do que falar que você tem um CH de 9, você tem um artigo publicado no American Journal of Transplantation aqui, como um grupo daqui, 77 citações, e mais importante assim, a personalidade e a dedicação da Tainá, tanto durante o tempo que ela liderou o programa de transplante aqui, agora substituída pela Laila, pela Marina, pela Lúcia, Suelen, um grupo de pessoas para substituir o que a Tainá fazia aqui. Ela está tocando o programa de transplante lá no Ceará, movimentando, assim, criando desassossego, como nós sempre brincamos. Então, Tainá, é uma honra mesmo todos contar sempre com a sua participação e também com a sua amizade e com o seu carinho que você dedica aqui ao Hospital do Rim. Muito obrigado aí, Tainá. Como eu falei, eu tenho que sair um pouco antes, depois o Lúcio continua. Nós estamos até no processo de transição, passando para ele. Obrigado, Tainá. Muito obrigada, bom dia a todos, muito obrigada. A Hospital do Rim é minha segunda casa, né? Só compartilhar aqui. O Hospital do Rim é minha segunda casa, como vocês sabem, então para mim é um prazer enorme voltar aqui. Quantas vezes eu adoro estar aqui, tanto nesse espaço da reunião, como assisto sempre que eu posso, como banca. Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse espaço. Eu queria só, antes de mais nada, agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Eu vi uns nomezinhos entrando de gente que eu não via há tanto tempo, que eu queria mandar um abraço especial para o Paul, que eu vi entrando aí, faz anos que eu não vejo. Vocês conseguem ver minha tela já aqui? Já dá para ver a tela? Sim, já dá para ver sim, Tainá. Sim, perfeitamente. Perfeito. Bom, então eu vou falar um pouco sobre os resultados do estudo multicêntrico, e só para contextualizar um pouco como é que foi tudo isso, como todo mundo acompanhou, e assim, aqui no Ceará, como vocês sabem, a coisa começou cedo, assim, mais ou menos na época que começou em São Paulo. E os dilemas foram muito grandes na época. O Gustavo estava comentando numa reunião anterior que uma primeira live, que foi no final de março, a gente não sabia absolutamente de nada, assim, nada do que estava acontecendo. A gente não sabia nem o que fazer com relação à atividade transplantadora efetivamente, porque a gente não entendia sobre essa doença. E era uma chuva de informação. A gente tentava entrar numa reunião das sociedades internacionais para entender como é que essas pessoas estavam fazendo. E aí a gente foi juntando um pouco de informação ao longo desse tempo, aprendemos algumas coisas. Aqui no Ceará o impacto foi muito grande, especialmente no começo, né? O Gustavo tem mostrado isso consistentemente. Essa é uma publicação recente nossa que saiu mostrando esse impacto, esse estudo coordenado por Eliana, da Central de Transplante, que tem sido muito ativo, assim, com relação a tentar fazer com que o transplante aqui se mantenha, a doação, né, se mantenha ativa, mesmo sem ter transplante. Os programas de transplante inativos, ela sempre fazendo todo o esforço possível. A atividade com transplante com doador vivo também, inevitavelmente, foi impactada, e esse é um estudo multicêntrico internacional que tem dados nossos, brasileiros, aqui, eu, Gustavo, Lúcio e o Paulo ajudando a coletar esses dados, e o impacto foi enorme. Em seguida não simultaneamente, mas
dilema um pouquinho posterior era o que a gente devemos fazer com os nossos pacientes ambulatoriais e como é que a gente evitaria surtos hospitalares e transmissão nosocomial. Com relação a isso, acho que todo mundo fez mais ou menos uma coisa parecida, que é reduzir os seus atendimentos ambulatoriais, e recentemente saiu essa publicação muito interessante, mostrando o programa de telemedicina do pessoal do Sul, no centro da Luciane Deboni. É certo que nem todo mundo fez de uma forma tão estruturada como eles fizeram lá, mas é interessante ver como cada um achou um seu jeito, e aqui foi um jeito bem organizado que eles arranjaram de fazer telemedicina nesse momento. E aqui a gente também aprendeu a manejar um pouco, a entender que a doença poderia ser transmitida dentro do hospital, que o acompanhante é um potencial transmissor, que a gente precisaria fazer unidades intermediárias, enfim. Então, fomos aprendendo, e mais ou menos nessa época apareceu um dilema de, e aí, os nossos pacientes, como é que eles são? Será que eles vão ter um quadro clínico igual aos demais? Será que o quadro laboratorial é diferente, é atípico? Será que a imunossupressão de alguma forma modula a resposta, tanto a resposta clínica como a resposta ao tratamento? E foi baseado, assim, nesses dilemas, que eram muitas nessa época, e ainda são muitas, mas na época eram muito mais, né? Será que os nossos pacientes são mais suscetíveis? Essa era uma dúvida. O paciente transplantado, ele é mais suscetível do que a população geral, e aqui, inequivocamente, uma das comparações que a gente mais pensa é com o paciente que está em diálise, né? Será que a COVID nesse paciente é mais grave? Se sim, a gravidade é dada pela imunossupressão ou pelas comorbidades que esses pacientes têm? O quadro clínico é modulado pela imunossupressão? O que a gente faz com a imunossupressão desses pacientes? A imunossupressão, na verdade, é um fator protetor ou prejudica? E que tratamento específico, bem entre aspas, utilizar, né? Até em momento a gente não tem nenhum tratamento específico, mas com uma chuva de informação, é até interessante ver como foi o manejo do tratamento ao longo do tempo, eu vou mostrar. Quem são os pacientes que logo na admissão a gente vê e fala, esse vai complicar, e se essa infecção impactaria na função do enxerto. Então, eram muitas dúvidas, e foi baseado nisso que a gente teve a iniciativa de começar um estudo que a gente conseguisse juntar amostras de vários centros para que a gente pudesse diluir as questões individuais, né, as questões específicas de cada região ou de cada centro. E aqui eu queria já de cara agradecer o Hospital do Rio, porque comprou a ideia assim, de tocar comigo isso, e eu agradeço especialmente a Mônica, a Júlia, a Marina, o doutor Hélio, o doutor Medina, que tem ajudado. Assim, a Mônica não deve me aguentar mais, porque eu ligo para ela o tempo inteiro para torrar a paciência dela com as questões regulatórias do estudo. Então, eu queria agradecer muito a Novartis por um apoio que tem dado também com relação a essa parte operacional. E os centros todos, foi muito legal ver que os centros todos toparam participar. Hoje eu vou mostrar o fechamento do banco de dados que eu fiz agora para escrever a primeira publicação. Esse fechamento eu incluí só pacientes que têm diagnóstico confirmado por algum teste laboratorial, PCR, sorologia ou teste de antígeno, e excluí todos os screenings em pacientes assintomáticos que tenham uma amostra até razoável desses pacientes. Então, são 37 centros e quase 1.700 pacientes. E aqui já tem os dados, já começa a mostrar dados interessantes. O primeiro é que a curva, ela acompanha o que aconteceu na maioria dos estados, então, pico da doença aqui em maio, junho, julho, e você vê que a doença, que as cores das barras, elas estão divididas de acordo com a região. Então, você vê que o Nordeste, que é a barra laranja, o pico de casos foi em maio, que é exatamente o que aconteceu aqui em Fortaleza também. Então, em maio, e no começo, basicamente, eram casos no Nordeste e no Sudeste, e aqui no Sudeste é principalmente São Paulo. À medida do tempo, os casos em São Paulo se mantiveram relativamente estáveis, os casos no Nordeste reduziram, e começou a aparecer casos no Sul, que era isso que a gente estava conversando agora há pouco, que lá em março, abril, eu lembro de ter conversado algumas vezes com o Manfred, com a Luciane, e a doença parecia uma coisa totalmente, não tinha um caso ainda, né? Ou tinha um caso muito ali, um outro esporádico, e aí, de repente, começaram a chegar os casos no Sul, e esse gráfico mostra bem isso. Os pacientes aqui são transplantes de rins, sejam rins isolados, sejam rins duplos, a maioria é rim isolado de doador falecido.
E a demografia, ela é muito semelhante à demografia da população geral, que é interna, porque aqui tem um dado interessante que a gente tem que lembrar, que como só incluir pacientes que têm diagnóstico confirmado, esses pacientes eles tiveram que procurar um serviço de saúde, fazer um teste, alguém pediu um teste para ele fazer esse teste, então isso tem sido feito, principalmente no começo, apenas nos pacientes que tinham algum sintoma mais de alerta, né, que tinham algum sintoma de alerta. Então, a gente esperava que essa amostra fosse constituída de pacientes um pouco mais graves. Então, são pacientes que têm de meia idade, 24% deles são idosos, chama atenção um baixíssimo número de crianças, que é bastante semelhante com a população geral. Isso é curioso porque a gente teve aqui em Fortaleza uns 4 ou 5 casos de crianças com PCR positivo, mas assintomáticos e que foram testados porque iam fazer algum procedimento. E aqui eles não estão considerados aqui. Mas você vê que num banco de 1.600, 1.700 pacientes, tem 13 crianças que tiveram sintomas. A maioria homens, 60% da raça branca. Essa questão racial aqui é complicada, até né, para fazer análise de risco de pior desfecho, porque nós somos muito mestiços, então é difícil analisar isso. A raça em alguns países tem aparecido como um fator importante de mau prognóstico, aqui a gente não consegue ver isso. Chama a atenção de que 24% desses pacientes eram obesos e que tinham um longo período de transplante. É provável que isso reflita o fato de que esses pacientes estavam mais expostos, né? Eram os pacientes que estavam mais inseridos na sociedade, fazendo suas atividades rotineiras, trabalhando. O regime de supressão é o convencional, e eles tinham uma boa função renal basal, né? Apesar de serem transplantes muito tardios, eles tinham uma boa função renal, a taxa de filtração número lá em torno de 50. A maioria desses pacientes tinha alguma comorbidade, ou seja, 90% quase tinha alguma comorbidade, e a principal comorbidade, as principais eram hipertensão e diabetes. Isso eu não tenho muita certeza se a gente fizesse um transverso no nosso ambulatório, se não vai ser muito parecido com isso, é provável que seja, né? Bom, e quando a gente vai comparar e ver o que tem na literatura com relação a isso, infelizmente, a gente não tem como saber dos nossos pacientes todos do ambulatório quem foram aqueles que se infectaram. A gente não investigou isso. Quando a gente olha da literatura, esse é um estudo francês em que eles seguiram os pacientes que estavam em acompanhamento ambulatorial. Então, o primeiro dado é que nessa época, ele foi publicado em agosto, 5% dos pacientes ambulatórios tinham tido Covid. É mais ou menos parecido com os percentuais de acometidos nos nossos ambulatórios. E quando eles compararam essa população que teve com os que não tiveram, os principais fatores de risco para ter a doença foram a raça não branca, esse é um estudo francês, obesidade, doença pulmonar de base e diabetes. Pois bem, uma outra informação interessante é de que parece que a imunossupressão não modula muito a resposta, o quadro clínico desses pacientes. O quadro clínico é muito semelhante ao quadro clínico da população geral. Febre, tosse, mialgia, chama atenção um pouco mais de diarreia do que a gente vê na população geral, mas a anosmia e a ageusia são menos referidos, e é interessante, eu tentei achar isso na análise, não achei, mas a impressão que me dá é que os pacientes que queixavam de anosmia e ageusia eram os pacientes que tinham depois um prognóstico melhor. Talvez até porque os que estão graves, esse sintoma passa despercebido, é possível. Esses pacientes chegavam no hospital em torno de 5 dias após o início dos sintomas, e é interessante lembrar que quase todos os programas de transplante tiveram um programa estruturado de avisar os pacientes, de comunicação, de telemedicina, para avisar o paciente que ele procurasse o hospital. A creatinina, esses pacientes tiveram, mais da metade deles tiveram algum grau de lesão renal aguda, se a gente considerar a definição de lesão renal aguda como um aumento módico a partir de 0,3, né, que é bastante alto se comparado com a população geral. A média do sódio baixa, mas também bastante parecido com a da população geral. Aqui, quando você olha uma corte global, né, de pacientes internados e não internados, você percebe que esses pacientes, o percentual de linfopenia e o número de linfócitos médio parece também ser menor quando você olha as cortes assim, as cortes de população geral. Inflamados, PCR alto, ferritina alto, DHL normal, mas é interessante que o DHL ele depois apareceu como um marcador de gravidade, sem alteração de
transaminase ou de CPK. Radiologicamente, também a gente imaginava que esses pacientes pudessem não ter alteração radiológica, especialmente menos vidro fosco, por causa da imunossupressão, mas não foi isso que a gente viu. Os pacientes têm bastante alteração radiológica, praticamente não se vê tomografias normais, né? 4%. Aqui é achado radiológico, tomo e raio-x, 4% de achados radiológicos normais. Um dado interessante que eu não vi muito citado na literatura é o percentual de pacientes onde alguma infecção, outra, foi ou confirmada ou suspeita. Ou seja, o médico decidiu fazer um tratamento porque ele suspeitava fortemente de que havia uma outra infecção. É um percentual alto e esse foi um dado que foi associado com gravidade. Aqui são tuberculose, pneumonia especialmente, bastante infecção urinária e infecção por citomegalovírus. Desses casos, a gente categorizou, a gente imagina que existem 3 formas possíveis: o paciente adquire transmitido pelo doador, ou nosocomial ou comunitário. A gente não tem caso descrito ainda de infecção transmitida pelo doador, nem no Brasil, nem publicado na literatura ainda. Então, aqui está a fonte provável. Então, se o paciente não esteve dentro do hospital nos últimos tempos, ele é considerado como uma infecção comunitária provável. A maioria dos nossos casos, mas 8% de pacientes com infecção nosocomial. E isso é interessante porque isso impactou no prognóstico. A maioria dos pacientes, o teste foi feito por PCR. Quando a gente olha dados da literatura internacional, é bastante parecido, assim, essa é uma corte americana em que eles compararam pacientes transplantados com não transplantados, e quando você vai olhar a apresentação clínica do transplantado, de fato, mais linfopenia, anemia, isso a gente não observou, um sofro mais alto, mas sofro complicado de avaliar porque a creatinina entra na conta. Aqui é o que eu ia falar para vocês com relação ao manejo ambulatorial ao longo do tempo e como ele foi mudando à medida que as evidências foram aparecendo. Aqui são, em azul, à medida que vai ficando mais escurinho, os meses são os meses, né? Então, de março até novembro. Então, você vê que no começo, um pouquinho mais de cloroquina, à medida que as evidências foram aparecendo, esse percentual foi reduzindo, isso aqui em paciente ambulatorial. A azitromicina, também esse percentual foi caindo, antibiótico, a impressão foi caindo, corticoide, da dúvida ali, o que aconteceu com o corticoide internado, paciente ambulatorial, ivermectina caindo, o Tamiflu também caindo. Então, isso. E esses percentuais que estão em cima é o percentual de pacientes ao longo de todos os meses que usaram esse tratamento. Se você olhar assim, uma olhada geral, a maioria desses pacientes ambulatoriais recebeu azitromicina, né? Quer dizer, quem recebeu algum tratamento recebeu azitromicina. Quando se olha os pacientes ambulatoriais, aí o número de tentativas aumenta um pouco, tem alguns até que tem poucos, 1, 2, 3 casos eu não coube aqui, então teve tratamento com plasma convalescente, enfim, teve umas outras tentativas. Aqui você vê que tem um percentual de pacientes aqui à direita que chegaram a usar Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir, imunoglobulina, interferon, tocilizumab, enfim. Mas, quando se olha ao longo do tempo, a tendência é de redução no uso da cloroquina, 16% dos pacientes internados usaram cloroquina, redução no uso da azitromicina, mas ainda um percentual razoável de pacientes usou, 57%, um percentual elevado de pacientes que usou algum tipo de antibiótico terapia, e a gente vê muito isso na beira do leito, né? Se o paciente tem um vidro fosco e tem uma consolidação, alteração mista que é comum, ele certamente vai ganhar um antibiótico. E as complicações nosocomiais que acontecem depois, elas terminaram entrando também aqui nesse grupo de pacientes que trataram infecções que aconteceram depois. E o uso de corticoides aumentou ao longo do tempo e o aumento do uso das heparinizações, né? Então, separei as heparinas profiláticas, que aumentaram muito, mas existe também um percentual de pacientes aqui que receberam heparinização, seja plena, seja o uso de anticoagulante oral, anticoagulante oral pleno, né? Sabana. O manejo da imunossupressão, quando a gente olha mês a mês, não teve muita diferença. O percentual da prática, né, o que aconteceu com a prática do manejo da imunossupressão é muito parecido ao longo dos meses, então eu trouxe aqui só o percentual total de todos esses meses. Em pacientes ambulatoriais, a maioria dos pacientes não teve a sua imunossupressão modificada, e 84% nada foi feito, e nos pacientes hospitalares é o que a gente tem visto muito descrito na literatura mesmo. Uma boa parte dos pacientes tiveram
suspensas toda a imunossupressão, ou tiveram redução ou suspensão do antiproliferativo endodemitor, e um percentual pequeno mexeu também no nível da calcineurina. Um dado importante que a gente não conseguiu captar é que como os tratamentos que eventualmente foram feitos, de alguma forma interferiram nas concentrações sanguíneas dos inibidores de calcineurina e dos inibidores de mTOR. Esse é um dado que a gente não captou. Essa questão da imunossupressão é muito curiosa, porque eu via que muito assim no dia a dia, toda vez que um paciente chegava no hospital sintomático, sempre havia aquele ímpeto de suspender a imunossupressão, ou de reduzir a imunossupressão. Chegou-se até a se discutir em alguns grupos sobre redução preemptiva no ambulatório, fazer redução de medicamentos em pacientes estáveis sem doença, né? Na verdade, o que a gente tem de informação é o contrário, é de que a imunossupressão pode, eventualmente, ter algum efeito benéfico. Então, o que tem, assim, de geral, com relação ao impacto da imunossupressão em COVID ou infecções correlatas? Com relação à azatioprina, a informação que se tem é que análogos de tilpurina, na verdade, podem competir ou competem. Estudos in vitro mostram que ele compete por uma protease viral. Então, na verdade, ele teria um efeito inibitório sobre a replicação. Por outro lado, ele pode agravar a linfopenia, e se você imaginar que a linfopenia é um fator de mau prognóstico, aí ele pode ter um impacto negativo. Essa questão da linfopenia também é curiosa, porque que parece que a linfopenia, ela, na verdade, é um resultado não da imunossupressão, ou do estado de imunossupressão, mas de um estado de inflamação. A inflamação gera a apoptose das células, dos linfócitos e tal, e isso sim, então, na verdade, é provável que a linfopenia esteja refletindo o estágio inflamatório, e que ela não tenha aqui relação especificamente com a imunossupressão. O micofenolato, também, o que tem na literatura é que tem estudo com MERS, mostrando também um potencial de inibição da replicação viral, mas com MERS não tem nada, assim, pelo menos até onde eu vi, com SARS-CoV-2. O micofenolato, que potencialmente a gente fica mais preocupado, é com o potencial dele reduzir a formação de anticorpos centralizantes, seja da doença, né, ou seja da vacina, e também é um fármaco que pode induzir ou agravar a linfopenia. Os inibidores da calcineurina têm dois efeitos potenciais. O primeiro é que o vírus ele se liga, o fármaco vai competir com a ciclofilina ou FKBP, que é a proteína onde o vírus é internalizado na célula, então, teoricamente, ele também tem um potencial de reduzir a replicação. E, além do que, os inibidores da calcineurina são os mais potentes inibidores de ativação linfocitária, e, por isso, eles têm um potencial enorme de reduzir a produção de interleucinas e a atividade inflamatória. Hoje, a gente sabe mais que, parece que essa atividade inflamatória é mais devido à imunidade inata e não adaptativa, mas, enfim, assim, olhando do ponto de vista teórico, a gente vê, assim, mais que não parece que não precisa ter ser tão reativo em reduzir a imunossupressão. Com relação aos inibidores da mTOR, também o que tem é estudo in vitro, mostrando que o SARS-CoV usa a via da AKT-mTOR para replicação, portanto, mais parecido assim com o CMV, né? Então, um mecanismo potencial de redução da replicação. Aqui, parecido com o micofenolato, ele poderia reduzir a formação dos anticorpos centralizantes ou agravar a linfopenia. Então, esse é o panorama geral, é tudo muito teórico, a gente efetivamente não sabe. Na prática, o que a gente continua fazendo é muito parecido com o que se fazia antes, e é o que a gente vê no estudo, que é paciente mais grave, você reduz o que a maioria das pessoas fez, foi reduzir ou suspender o antiproliferativo. Então, com relação à linfopenia, o que a gente tem de informação, de evidência com relação a essa questão da inflamação, e quanto ao potencial dos fármacos de reduzir a formação de anticorpos neutralizantes, tem uma publicação do grupo do Léo Riela mostrando que ele comparou pacientes transplantados e não transplantados e avaliou a resposta humoral de pacientes infectados com COVID, né, transplantados e não transplantados, e a resposta humoral é igual à de pacientes não transplantados. Que sugere, é uma amostra pequenininha, mas o que sugere que esses pacientes têm uma capacidade de montar resposta à doença e possivelmente obterão a vacina. Né? Bom, quanto aos desfechos,
como eu falei, essa é uma coorte de pacientes, né, naturalmente mais graves, porque eram aqueles que foram testados. Então, 65% aqui foram hospitalizados, um terço precisou de terapia intensiva, seja a admissão, seja durante a evolução. 25% precisaram de ventilação mecânica, e demorou mais ou menos assim, uns 10 dias entre o início dos sintomas até a intubação, que é mais ou menos o que é descrito, né, bem na fase inflamatória da doença. Esses pacientes passaram um período relativamente prolongado, intubados, né, em torno de 10 dias. A maioria, quer dizer, metade teve lesão renal aguda, como eu já tinha falado, e 23% precisou fazer diálise. Um percentual pequeno de perdas. Quando a gente olha esses pacientes que perderam, em sua maioria eram pacientes que tinham uma função renal já bem comprometida, tinham uma reserva funcional baixa e dali não saíram de diálise. Quando a gente vê a letalidade, aqui é uma coisa interessante, é que uma boa parte dos estudos em transplante e não transplante avaliam a letalidade em 28 dias. Isso é complexo porque o que a gente tem percebido é que esses pacientes ficam internados durante um período prolongado, e uma boa parte dos óbitos acontece após os 28 dias. Você olha aqui é a curva de incidência acumulada de eventos, você vê que passou do 30º dia e continua tendo evento ali. Ali depois, um pouquinho antes dos 60 dias, é que a coisa começa mais ou menos a não ter mais o evento muito esporádico. Então, uma coisa diferente assim, que eu decidi fazer foi não avaliar a letalidade em 28 dias, mas avaliar a letalidade em 90 dias. E aí, o que a gente observou? 21% de letalidade geral, é parecido com o que é reportado com as letalidades em geral, letalidades relacionadas à Covid. Esses pacientes demoraram 3 semanas, mais ou menos, o tempo até o óbito é em torno de 3 semanas, são pacientes que têm internações muito prolongadas. E quando a gente olha a letalidade de pacientes de acordo com o mês em que eles começaram os sintomas, dá uma sensação de que a letalidade está reduzindo ao longo do tempo. Aqui é importante lembrar que, por exemplo, pacientes de setembro, se a gente considera a letalidade de 90 dias, alguns podem ainda não estar computados aqui, mas os de agosto estavam todos computados, com a sensação que dá de que a letalidade está caindo, e isso é bastante plausível se a gente olhar o que aconteceu na população geral. A gente foi aprendendo a manejar mais esses pacientes. Quando a gente compara esse número, 21%, ele é bastante assim, assustador, né? Um percentual a letalidade é muito alto quando comparado com a população geral. Esse percentual de 2,6% é o que é referido agora pelo Ministério da Saúde, né? Que sempre foi em torno de 3% já há um tempo. Então, de fato, quando a gente compara, é bastante diferente. Agora, quando a gente olha só os pacientes que tiveram Covid diagnosticado no período peri-transplante, assim, dentro de um mês do transplante, a letalidade parece maior. Isso é curioso porque o dado geral de tempo de transplante, vou mostrar na análise multivariada, tem o maior tempo de transplante foi associado com pior prognóstico, mas esse subgrupo de pacientes, que é um subgrupo pequeno, teve um percentual de letalidade, essa letalidade maior do que da fonte inteira. Quando a gente olha só pacientes hospitalizados, não tem grande diferença com o que é reportado para a letalidade de pacientes hospitalizados da população geral. Quando a gente olha só pacientes que necessitaram de UTI, dá dúvida ali se tem alguma diferença, que são dados do projeto UTIs brasileiras da AMIB, e eu considerei aqui o percentual das UTIs públicas, que é mais ou menos a nossa realidade no transplante, então não sei se tem muita diferença, dá dúvida. E o percentual de pacientes que vai para ventilação mecânica tem aí 10% de 9% de diferença. Difícil de dizer que isso seja significativo ou não, mas enfim, esse é o dado. Quando a gente olha os dados internacionais, as experiências internacionais, a nossa coorte é a maior coorte que tem até agora, disparado assim, em números. Esse é o dado do grupo do Léo Riela, nos 144 pacientes, parece muito, assim, percentual de lesão renal, percentual de ventilação mecânica, de pacientes que foram para UTI, e de pacientes que foram a óbito aqui, só lembrando que aqui são pacientes só hospitalizados, essa coorte, que são só pacientes hospitalizados. Aqui é a coorte da Olivia Cates, que foi publicado recente, também tem 318 pacientes. É muito organizado esse estudo, assim, eles têm acompanhado essa coorte, saiu algumas publicações relacionadas a ela,
um percentual alto de pacientes hospitalizados, também muito parecido assim, os outros percentuais. Isso se assemelha das outras cortes. Essa corte francesa, tem a corte inglesa, tem pouco dado, assim, mais um registro de pacientes em terapia renal substitutiva, o estudo espanhol, e agora, mais recentemente, o registro europeu, que saiu com 300 pacientes, também quase todos hospitalizados. O registro europeu, ele dá a impressão de que os resultados são um pouco melhores. Não consegui captar, assim, se tem alguma diferença de população que justifique esse dado, mas eles tendem a ter um percentual menor de lesão renal aguda e diálise, menos pacientes que necessitaram de UTI, alguma coisa talvez ali do momento que o paciente chegou até o hospital, foi possível captar essa informação. Você vê que, de uma forma geral, a letalidade é muito parecida, assim, quando você considera só os pacientes mais graves, o percentual de letalidade é muito parecido. Quando você olha os fatores de risco para óbito, aparecem consistentemente em todas as análises que eu fiz, em todas as análises interinas e em todas as formas de fazer análise multivariada, idade, IMC e taxa de filtração glomerular basal. Esses dados são consistentes. Então, pacientes mais velhos vão pior, os pacientes mais obesos vão pior e os pacientes com pior função renal. E tem uma outra variável que fica entrando e saindo na análise, e as que apareceram agora mais constantemente nessa análise, o maior número de pacientes, foi o tempo de transplante em anos. Quanto maior o tempo de transplante, pior a letalidade. Eu confesso que eu tenho certa dificuldade de interpretar essa informação. É possível que, mesmo com todos os tratamentos estatísticos, isso esteja demonstrando uma colinearidade com alguma outra coisa, como, por exemplo, com a idade, ou como, por exemplo, com a taxa de filtração glomerular basal. Aqui apareceu também uma associação entre infecções nosocomiais e gravidade. Então, pacientes que tiveram infecção comunitária foram melhor, né? Portanto, as infecções nosocomiais tiveram pior desfecho. Os pacientes co-infectados tiveram pior desfechos, mais inflamados, e com DHL maior é possível que esse DHL reflita a injúria pulmonar. É mais ou menos o que tem se reportado assim, na literatura, esse dado de que os pacientes hospitalizados que tiveram infecção nosocomial com pior, eu não tinha visto nada assim, na literatura com relação a isso ainda. Também a gente precisa entender um pouco melhor o que isso significa. Então, de uma forma geral, o que a gente tem de informação com relação ao estudo? Que pacientes transplantados, essa corte de pacientes transplantados é muito semelhante ao que tem sido relatado. Tem um percentual um pouco maior de diarreia. Curioso que teve paciente assim que se apresentou só com febre e diarreia. Linfopenia e lesão renal aguda, o resto é bastante semelhante. A letalidade é alta, né, 21%, mas quando é parecido com o que é reportado nas cortes internacionais, a gente tem que pensar assim, que são pacientes hospitalizados, são pacientes mais graves, né, 65% de pacientes hospitalizados. Parece que a letalidade está reduzindo assim, ao longo do tempo. E quando a gente considera só pacientes internados, não dá dúvida se os pacientes transplantados têm pior desfecho. Os fatores de risco para óbito consistentes são idade, sobrepeso e disfunção renal. A magnitude da inflamação do dano pulmonar, na verdade, tem sempre aparecido na análise, e eu acredito que o DHL reflita isso. Uma forma da gente analisar isso seria vendo o percentual de comprometimento pulmonar na tomografia, mas a gente não tem esse dado capturado de todos os pacientes. Infecção nosocomial aqui nessa análise apareceu, e a influência do tempo de transplante, parece que os transplantes bem recentes vão pior, e os mais tardios, provavelmente por causa dessas outras variáveis. E a gente está seguindo essa corte. A gente tem avaliação de função renal com 3 meses. Eu fiz essa análise dos pacientes que tinham dado disponível, e não parece ter impacto na função renal com 3 meses. Mesmo o percentual de óbito é muito pequeno, de perda é muito pequeno, né, mas mesmo quando a gente ajusta para essas perdas, não parece ter impacto. Eu vou seguir essa corte por mais tempo para avaliar o impacto na função renal e na própria sobrevida do paciente mesmo em longo prazo. Tem alguns dados importantíssimos com relação ao impacto da doença, em sarcopenia, né, perda de funcionalidade, surgimento de fragilidade, né, coisas assim que a gente não captou, mas é provável que são ideias assim, para quem tem as suas cortes consegue acompanhar de perto, coisas que possivelmente podem aparecer alguns resultados. Então, isso é assim que a gente tem. O nosso dilema agora, na verdade, é o dilema da retomada, que na verdade foi aqui, a gente retomou em junho, finalzinho de junho, julho,
E muito provavelmente, talvez agora o dilema é o dilema de recircular, né? Todos nós estamos vivendo esse momento de ter um aumento do número de casos e todos esses dilemas e essas discussões, essas dúvidas, essas vivências vão ser revividas e recicladas, assim, com o maior número de informações que a gente tem agora. Então, era isso que eu tinha do estudo. Queria agradecer a oportunidade e apresentar aqui, para quem não conhece, a minha cidade. Eu moro bem aqui, atrás desse prédio que tem um triângulo aqui, eu moro logo aqui atrás. Muito obrigada. Parabéns, Tainá, pela brilhante apresentação, pela iniciativa do estudo multicêntrico. Antes de abrir a sala para discussão, eu queria lembrar a todos que a nossa reunião vai dar uma pausa nos próximos dias. Nós voltamos no dia 12 de janeiro. Então, a sala está aberta para perguntas, comentários. Vocês podem fazer isso pedindo a palavra ou através do chat eu transfiro a pergunta para a Tainá. Muitas felicitações aqui pela apresentação. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão dessa queda na letalidade, que foi observada de março a setembro, né? Letalidade em 3 meses, na verdade, né? Então, você tem uma queda de quase, uma redução de 1/3, né, no índice de letalidade. E minha pergunta é se, ao longo desse período, você percebeu que a média de idade dos pacientes caiu ou o número de comorbidades caiu? Lúcio, você sabe que eu não fiz essa análise de demografia por tempo, é uma ótima ideia. Eu sempre estava interpretando esse dado meio que à luz da minha prática, e você vê aqui o beira-leito do manejo desses pacientes. A gente atendia um paciente em abril. O que a gente achava? A gente dizia para o paciente ficar em casa e só vir para o hospital se ele estivesse dessaturando, com febre persistente há não sei quantos dias, ou se ele chegasse no hospital e tivesse linfopênico grave, com PCR estourado, dedímero estourado. E ainda tinha outro detalhe: uma vez que esse paciente internava, a gente intubava o paciente ao menor sinal de insuficiência respiratória, antes mesmo de tentar outras estratégias não invasivas, porque era a informação que a gente tinha de intubação precoce, com um detalhe: com um hospital montado sem grandes estruturas para ventilação mecânica. Era paciente intubado na enfermaria, com um fisioterapeuta feito um doido, tentando tomar conta de tudo isso. Então, a minha impressão é de que esse manejo do beira-leito mudou muito. Assim, a gente aprendeu a manejar clinicamente esse paciente, a hora de fazer uma intubação adequada, a hora de avisar que ele deveria ir para o hospital. Começamos a montar, na época, a gente montou um ambulatório de Covid, para você ter ideia. A gente montou um ambulatório de atendimento ambulatorial de Covid e transplante. E, então, a gente fazia a triagem desse paciente para separar do paciente que entrava na admissão. Então, aí a gente conseguiu fazer um diagnóstico mais precoce. Então, acho que minha impressão é de que a gente foi aprendendo a manejar a doença ao longo do tempo. Mas essa é uma ideia muito boa, assim, de avaliar a demografia ao longo desses meses também. A Marina está fazendo uma observação bem interessante aqui no chat. Marina, você consegue falar? Você tem acesso ao microfone aí? Por favor. Tenho. Excelente, Tainá, como sempre. Em relação à queda da letalidade, nós tivemos uma mudança pontual. De junho em diante, nós expandimos absolutamente o critério de testagem dos pacientes. Inclusive, a recomendação do Ministério da Saúde mudou em junho, dia 22 de junho. E antes, nós testávamos apenas pessoas que tinham critério de internação. E de junho para cá, nós testamos todo mundo. Então, na nossa coorte, nós tivemos uma queda muito acentuada da letalidade, mas teve essa interferência. O que você acha disso? Perfeito, perfeito. Eu estava esses dias conversando com a Cláudia, né, que é a chefe de transplante do HU aqui, né, da faculdade, e a letalidade lá do HU começou a cair na hora que os pacientes começaram a voltar
dizem assim, olha, mês passado, há 2 meses, eu tive anosmia, febre, ageusia, tosse, rinorreia, ela testava o paciente de IgG positivo, e esse paciente era inserido no registro e a letalidade dela começou a cair. Então, de fato, esse é um aspecto importantíssimo. Tem outra coisa, assim, que talvez seja um pouco de otimismo, assim, mas tem outra coisa que aprender a usar o esteroide na hora certa, parece ali que aconteceu logo depois das evidências conversas. Então, tem esse detalhe também. Eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Mas esse aspecto da demografia é interessante e eu, de fato, não avaliei. A minha impressão, assim, sabe, é de que não tem mudança na demografia. Mas eu vou olhar isso. É bom dar uma checada, porque isso que a Marina falou também bate com a demografia, né? A gente tinha uma preocupação muito grande com um público específico, que era o público que apresentava mais grave. E hoje a gente tem que ter mais diagnóstico em pacientes mais jovens, com menos comorbidade, com sintomas mais leves. Então, certamente, o denominador está diminuindo a letalidade e a qualidade do denominador é um pouquinho diferente. São pacientes com a morte. Então, preciso fazer esse ajuste moral aí. Eu posso até dar uma olhada, interessante ver se o perfil de sinais e sintomas mudou também ao longo do tempo, né? A gente tem menos hipoxemia, admissão, né? Menos, bem interessante. Eu falar de novo, eu vi uma mãozinha levantando. Doutor Walter. Pode falar do Dr. Walter primeiro. Olha, por favor, Marina. É que aqui nós tivemos uma queda de 10 anos na média de idade em relação ao início. Obrigado, Marina. Doutor Walter, por favor. Isso. Nós aqui, excelente, Tainá, muito boa apresentação. Nós aqui começamos os primeiros casos em meados de maio e as mortes em junho. Então, nós começamos depois e nós temos uma particularidade que a gente tem o nosso hospital de transplante, está no complexo, mas nós temos um outro hospital, que é o de pneumo, que ficou para Covid e não é um hospital referenciado pela saúde. Então, vai pacientes determinados. Então, 80% dos nossos transplantados internam conosco nesse hospital dentro da Santa Casa. Então, eles têm um tratamento uniforme também. E também se testa muito mais. Por isso que a gente está com uma mortalidade, desde o início, em torno de 10% a 15%. Agora está 11%. Olha só. Mas assim, a gente começou a ter mortalidade tardia, quando o pessoal já tinha mais experiência, quando se testava mais. Isso que foi colocado de que aviso que tiveram um mês atrás, isso a gente está tendo. Mas agora, neste momento, a gente está tendo 3, 4, 5 casos por dia e casos mais graves. Uma outra coisa interessante, assim, também, eu não analisei esse dado, mas é da beira-leito, assim, é de que os nossos pacientes, os primeiros óbitos dos nossos pacientes eram por eventos agudos, insuficiência respiratória, paciente que desacoplava, não ficava bem na ventilação, morria de insuficiência respiratória, e um caso ou outro de uma morte súbita estranha, teve um caso de AVC. Agora, os óbitos são pacientes que estão internados há 2 meses, evoluem com choque séptico, disfunção de múltiplos órgãos, parece que a impressão de que o perfil também de mortalidade mudou. Tainá, ainda sobre letalidade, depois eu vou fazer algumas perguntas que estão aparecendo aqui no chat. O que eu observei na subcoorte, você pode chamar isso de subcoorte do teu trabalho, que são os nossos transplantes lá no programa de transplante do AFP, é um programa de múltiplos órgãos, aqui, transplantados de rim com transplantados de outros órgãos, a letalidade do transplantado renal foi menor com os outros órgãos. E você tem um grupo de pacientes transplantados sequencial ou combinado. Você chegou a ver se tem alguma diferença? Lúcio, eu não vi, é uma corte tão pequenininha, mas eu vou olhar esses dados. São pouquíssimos pacientes. É transplante de fígado rim, coração rim, e eu acho que tem um pulmão rim. E pâncreas rim. Eu vou olhar, são pouquíssimos pacientes. Agora, eu vejo um pouco isso no fígado, aqui. Os pacientes do fígado que tiveram infecção por Covid, parece
parecem, assim, a gente não comparou um grupo com outro, mas a impressão é de que eles têm um prognóstico pior. A Ilka, a doutora Ilka de Campinas, está com um multicêntrico em transplante de fígado. Em breve a gente vai ter alguma informação, porque os centros são mais ou menos assim, parecidos. De literatura que eu tenho revisado, assim, o pulmão é muito grave, o coração é grave, o rim e o fígado teria talvez uma gravidade igual ou menor que a do rim. É exatamente isso que a gente tem observado também. A Marina gostaria de um comentário sobre a grande percentagem de pacientes ambulatoriais que não utilizou tratamento e não modificou a imunossupressão, o que na prática ela percebe ainda uma ansiedade dos colegas, sempre perguntando, mas não vai fazer nada? Marina, no começo a gente fazia enquete no grupo, quem é a favor de tratar? Aí uns eu trago, não sei o que, era nesse nível, assim, e é engraçado que o Ronaldo sempre foi muito resistente de fazer tratamento sem evidência, assim, mas quem está ali com o paciente no ambulatório, com o paciente na sua frente, sempre a mão coça, né? E no comecinho, basicamente era muito difícil um paciente sair do ambulatório sem uma receita de azitromicina, muito difícil. Muito difícil. E, eventualmente, até uma receita de hidroxicloroquina. Agora eu já não vejo mais muita essa ansiedade, assim, né? Agora eu já vejo todo mundo assim, mais tranquilo com relação a isso. Tenho visto bastante, assim, prescrição de corticoide, mesmo para paciente ambulatorial. Tenho visto um pouco mais de prescrição de anticoagulação para paciente ambulatorial, quando o dedímero é um pouco maior. Então, prescrição ambulatorial rotineira, assim, que eu tenho visto é dexametasona com a pixabana, é mais ou menos assim, para o paciente que está bem. Eu acho isso muito importante a gente comentar, porque manejar um paciente em casa, e às vezes pelo recurso do teleatendimento, exige essa paciência, né, Tainá? E às vezes o paciente desconfia, vai em outro serviço e ganha um carimbo, e volta com efeito colateral, né? Eu não sei se vocês já ouviram, tem um termo que se usa muito aqui no Nordeste, que é assim, doutora, eu estou com sintomas, mas eu já fui ao hospital e eles já me prescreveram o protocolo. E aí, toda vez eu pergunto, o que é o protocolo? E aí o protocolo é ivermectina, corticoide, azitromicina, vitamina D. Tem algumas coisas de vitamina D, nessa coxa eu não pus, mas os pacientes ambulatoriais têm um percentual que usou vitamina D e zinco. Mas você sabe que zinco, no comecinho da pandemia, quando a gente não sabia muito o que fazer, assim, eu também fiz uma enquete, liguei para todo mundo, falei, vem cá, o que você está fazendo para paciente ambulatorial? Porque eu vejo o pessoal aqui ansioso e tal, e o único centro que me falou assim, eu faço alguma coisa, foi o Léo Riel, lá na Harvard. Ele falou, o pessoal aqui faz zinco. Eu falei, olha só, então tem uns zincos ali também, que eu não pus, que é um pouquinho. A Kelly, lá de Natal, está te perguntando qual é a sua expectativa em relação à vacinação dos transplantados. Pois as vacinas que estão, a Coint até se manifestou recentemente, né, tem na site da BTO, as vacinas que estão disponíveis, que são vacinas de vírus inativado e vacina de RNA, as duas são seguras para a nossa população, né, então a nota da Coint é que uma vez aprovada pelas agências regulatórias, elas vão ser liberadas para os transplantados. Agora, o transplantado, ele está no grupo de prioridade, ele está... Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro grupo. Eu não lembro bem assim qual que é, mas acho que é o quinto ou sexto grupo. Então, vai demorar um pouquinho assim para chegar neles. Mas as vacinas, a princípio, a gente não tem certeza, na verdade, se eles vão soroconverter com a vacinação, que a gente partir do que tem de informação de que eles montam resposta. É possível, sim, que eles tenham resposta, mas essa informação é especulativa. A gente efetivamente não sabe se eles vão ter imunidade como forma anticorpo neutralizante com a vacina. Parece que, do ponto de vista de segurança, então, a gente não vai ter problema, né? Assim, pelo menos, o que a gente recebeu de informação da imprensa leiga é que o primeiro brasileiro vacinado foi uma transportada de rim lá na Inglaterra. Exatamente, a brasileira é transportada de rim na Inglaterra. A dúvida te pergunta se no estudo você percebeu algum impacto tipo de imunossupressão nos desfechos.
Doutora Dulce, não, eu procurei bastante isso, assim, eu tinha uma impressão, assim, mesmo da prática aqui, de que os pacientes que estavam usando inibidor da mTOR iam melhor. Era uma percepção do beira-leito, mas que, quando a gente analisa, não aparece, assim, não aparece isso, não tem nenhuma outra publicação que tenha mostrado isso também. Eu tentei analisar de várias formas essa informação, e nessa post que eu fiz não apareceu. Então, não parece que um regime específico tenha se associado a melhor ou pior desfecho. Doutor Hélio? Mas a pergunta aqui é para a Tainá, mas... Chefinho. Que é para a Marina também. Eu acho que o maior valor dessa experiência é poder transmitir para a comunidade uma forma de manuseio desses pacientes. Então, hoje, baseado em toda a informação que foi publicada, que vocês analisaram, se o paciente vier testar certo? Não consegui ouvir. Você pegar um paciente agora, que testou positivo, certo? Qual seria a trajetória desse paciente? Tá? Você faria exame, não faria exame, exame? Se ele não tiver sinal de alerta, ele vai para casa? Como você monitora isso em casa? Você altera a imunossupressão, não altera? Ele volta para fazer um teste ou não? Quando ele melhorar, quando ele interna, como ele interna, o que ele recebe? Essa pergunta é muito boa, assim. Bom, o que eu acho que é mais ou menos nós, é a prática nossa do ambulatório, não sei se é a prática de vocês aí, a gente tem visto menos casos agora, mas de uma forma geral, qual que é a nossa recomendação? Se o paciente é transplantado e ele tem sintomas há mais do que 48 horas, esse paciente é orientado a ir para o hospital, e aí chegando no hospital ele vai colher exame laboratorial. A gente tem tido algumas surpresas, assim, de pacientes oligossintomáticos que foram para o hospital e chegaram dessaturando com poucos dias de sintoma e clinicamente muito bem. Ou pacientes que chegaram com poucos dias de sintoma, clinicamente muito bem, não estão saturando, mas têm 100 linfócitos, têm um PCR estourado, têm critérios laboratoriais de gravidade. Então, a minha impressão é de que os transplantados deveriam, assim, não só todos deveriam ir para o hospital, ir para um serviço de saúde para ser testados, e se eles tiverem mais do que 48 horas de sintoma, eu acho assim, que como a gente tem critério laboratorial de gravidade, não só critérios clínicos de gravidade, esse paciente precisa ser visto por um profissional de saúde. Essa é a minha percepção, assim, geral. Ele não precisa ficar internado, se ele puder ser monitorizado pelos mecanismos de teleconsulta que a gente tem, ele não precisa ficar no hospital, mas eu acho que esse diagnóstico inicial a gente precisa fazer, assim, eu estou olhando para o paciente. E em relação ao manejo da imunossupressão, acho que cabe também na pergunta do doutor Hélio, né, doutor Hélio? Olha, o manejo da imunossupressão, eu sou do grupo conservador. Eu só mexeria em imunossupressão em paciente internado grave. Internado e grave. Senão, não acho que tem que mexer na imunossupressão. É a minha opinião pessoal, assim. Mas eu acho que a imunossupressão é menos deletéria nesse contexto do que a gente imagina. É claro, exceto o paciente interna plaquetopênico, pancitopênico, linfopênico, aí valeria a pena tirar, ou grave, né, clinicamente grave, valeria a pena tirar o antiproliferativo. Pode falar. Hoje em dia, nós já temos mecanismos mais acessíveis de monitorização. Então, eu concordo com a Tainá que o paciente que tem sintoma deve testar e deve passar por uma avaliação inicial, sobretudo em relação à oximetria. Nós temos conseguido monitorar paciente com oximetria em casa. Os oxímetros estão mais acessíveis. É possível comprar oxímetro na farmácia hoje em dia, não é uma coisa de preço exorbitante. Então, o que nós temos feito é monitorar paciente com oxímetro em casa
E a Tainá mostrou, né, que a idade e as comorbidades são os principais fatores de risco clínicos. Então, o que nós temos feito é monitorar em casa, e se o paciente tem algum fator de comorbidade, nós até podemos combinar uma segunda avaliação ao longo do curso da doença, uma segunda avaliação presencial. Mas nós estamos tendo muito sucesso em monitorizar com oxímetro em casa os pacientes, e nós também estamos sendo muito conservadores em relação ao tratamento, se ele fica em casa. Nós também estamos sendo, assim, tentando não dar medicação para evitar a iatrogenia, porque o que vem acontecendo, às vezes o paciente toma azitromicina, começa com diarreia, e aí começa com dor epigástrica, ou começa um anticoagulante, tem algum sangramento, e ele precisa voltar ao hospital pelo evento adverso. Então, o que nós estamos percebendo é monitorização, às vezes reavaliação na semana, nos 14 dias, às vezes uma reavaliação médica, tem funcionado. E os sinais de deterioração precoce, ensinar o paciente a medir pressão, ensinar o paciente a medir oximetria, tem funcionado, inclusive, entre as pessoas de menor instrução. Tem funcionado. E também depois usar a UBS. Nós temos usado também o agente comunitário de saúde, a visita à UBS, que é mais próxima da casa dele, tem funcionado muito também, para ele não precisar deslocar até o centro transplantador. Eu queria fazer um comentário em relação ao manejo da imunossupressão dos pacientes ambulatoriais, Tainá, e depois dar uma olhada nesse dado para ver, pelo menos é o que eu tenho visto no dia a dia. 30% dos pacientes têm diarreia, isso é um fato, um terço. Normalmente, esses pacientes que têm diarreia são os que estão usando microfenolato e estão mais linfopênicos. Então, mesmo nos pacientes em casa, a gente tem precisado mexer na imunossupressão. Dá uma checada se não bate diarreia com microfenolato e linfopenia. Então, eu tenho, assim como eu estou nos transplante pulmonar menor, assim, nós temos 2.500 pacientes de segmento e temos em torno de 105 diagnósticos até agora. E os pacientes que ficaram em casa, que são 60% dos pacientes, eu vejo uma vez por semana até eles saírem do critério de atividade de doença. A maioria precisou mexer na dose do microfenolato, que é o nosso antiproliferativo de escolha lá, né? Maioria, absoluta. Sim. Não, isso... estavam linfopênicos, mesmo indo para casa, ou porque estavam com diabetes. Sim, não, perfeito. Não, é só porque, para não passar a impressão de que essa redução é preemptiva, né? Eu acho que mexer preemptivamente, pensando se o paciente pode ter um evento, pode ter diarreia, ou pode ter linfopenia, não me parece ser uma coisa ok. Mas, claro, se ele chegou com diarreia, chegou linfopênico, né, chegou com um evento adverso. Agora, de fato, você tem razão, o percentual de diarreia, um terço da corte tem diarreia, né? Porque a microfenolato é uma coisa mais... O manuseio preventivo fica mais difícil da gente falar porque a gente fez pouco diagnóstico em paciente totalmente assintomático, né? A maioria absoluta dos nossos pacientes tinha critério de colher exame, quer seja pelo Ministério da Saúde ou quer seja por protocolos locais, né? A gente tem pouco paciente assintomático, né? Uma outra coisa interessante que eu queria chamar a atenção, e a gente tem esse dado, é a taxa de co-infecção. Desde o início da pandemia, a gente escolheu o painel viral de todo mundo, quando a gente fez o protocolo, e praticamente não teve outra infecção viral. Coisas que menos de 5% da nossa amostra, que são 5 ou 6 pacientes que tiveram co-infecção com outros vírus respiratórios, no caso. Pois é. A co-infecção, claro que co-infecção é uma coisa que depende muito da percepção. Co-infecção confirmado ou altamente suspeita, ou seja, se o colega tinha uma urocultura positiva ou uma hemocultura positiva, ele considerou como co-infecção, mas alguns pacientes em que o colega achou que tinha outra coisa associada, ele também categorizou como co-infecção. De fato, a gente tem 38% de co-infecção. Desses 38%, não me lembro, não estou aqui na minha cabeça, não me lembro de nenhum caso de um outro vírus respiratório, influenza, ou vírus respiratório, algum outro assim. Aqui no começo a gente também fazia, na hora que o paciente chegava, ele fazia o painel viral e depois é que ele fazia o teste para Covid. Na verdade, era até um screening assim, pré-diagnóstico, né? Depois isso parou. Mas eu tenho visto bastante descrito aqui nessa corte, CMV,
Então, a infecção por CMV, tuberculose, tem alguns casos de tuberculose, tem sido descrito na literatura aspergilose, aqui não me lembro se tinha algum, e infecção urinária, bastante, assim, e pneumonia, que é uma informação um pouco mais difícil, né, de você dizer a validade disso, porque como é que você garante que ali tem uma pneumonia bacteriana associada, mas enfim. E me preocupou o fato de que isso foi associado de uma forma muito significativa com o pior desfecho. Mas isso você está falando das co-infecções de pacientes que se internaram, então foram expostos à infecção do ambiente hospitalar, né? Quando eu comentei co-infecção, eu estava falando de vírus respiratório no momento do diagnóstico da Covid, né? Nem todos, viu? Nem todos, viu, Lúcio? Uma parte desse CMV, por exemplo, e infecção urinária, o paciente chega com disúria, febre, aí tem uma urocultura positiva e vidro fosco. A gente viu alguns casos assim. Bom, eu acho que se não tiver mais nenhuma outra pergunta... Claro que tem, né, doutor Lúcio? Diga. Claro que tem. Nós somos nefrologistas e transplantadores. E ninguém falou de função renal. Que isso, gente. Está esgotado esse assunto aqui. Bom, a Marina tem que dizer o que aconteceu aqui. É curioso, viu? Só antes, a gente, assim, a corte é muita lesão renal aguda pelo critério de Cadigo, que é um critério bastante conservador, né? Para a gente pensar no transplante, ter aumento de 0,3 na creatinina é uma coisa relativamente fácil. Teve muita lesão renal aguda, mas também teve muito paciente em diálise. Mas eu imaginei que fosse ter assim, um número grande de pacientes sequelados no ambulatório com disfunção renal. E não é isso que eu tenho visto e não é isso que a corte mostrou, pelo menos por enquanto. Assim, vocês têm alguma outra informação, Marina? Assim, inclusive, eu estava falando com a Mônica agora recente, a Mônica me aguenta mais, mas a gente vai fazer uma emenda para seguir essa corte um pouquinho mais de tempo para avaliar o impacto no longo prazo. Nós tivemos grande impacto aqui. Nós temos o levantamento de quase 500 transplantados, e esse artigo está submetido. Nós tivemos 40% dos pacientes com algum grau de lesão renal aguda durante a infecção. Nós tivemos uma queda de 10 ml de clearance médio durante a infecção. E 18% desses pacientes tiveram Cadigo 3, né? E a maioria em diálise. E nós tivemos também, depois da infecção, 19% dos pacientes persistiram com disfunção renal maior que 30% do basal. Depois de quanto tempo? Depois de 28 dias. Nós ainda vamos ver 3 meses, né? Mas, inclusive, 4 pacientes tiveram perda do 4% deles, foram 19 pacientes, evoluíram com perda do enxerto definitivo, né? É certo que esses pacientes, todos esses 19 pacientes, já tinham algum comprometimento importante da função antes da COVID, né? Apenas 2 desses 19 tinham função renal normal. E esses 2 tiveram um quadro séptico muito grave, um deles, inclusive, teve síndrome hemolítica urêmica florida, comprovada, inclusive, por biópsia. Mas nós fizemos biópsia em 20 pacientes desses que persistiram, né, com má função. E os achados foram muito, muito variados. Então, nós tivemos microangiopatia trombótica, nós tivemos GESF colapsante, nós tivemos alguma evidência de imunoativação em 4 pacientes, nós tivemos um paciente com rejeição vascular, inclusive. Então, inclusive, nós estamos revendo na prática a indicação de biópsia, porque às vezes, no início, a gente era um pouco complacente em relação à persistência de uma certa disfunção renal, né, pós-internação, pós-Covid. Agora nós estamos revendo, porque nós tivemos achados variados. Inclusive, tivemos imunoativação em quem não reduziu imunossupressão. Isso
Claro que isso tem uma série de limitações, né? É claro que a gente pode fazer biópsia protocolar e encontrar a imunoativação, mas esses pacientes tinham persistência de disfunção renal e tinham glomerulite, tinham infiltrado borderline. Então, eu chamo atenção para a nossa área, né, que é a persistência de disfunção renal e a necessidade desse olhar, talvez aí até mais invasivo, no paciente que persiste com disfunção, o sobrevivente com disfunção renal. Talvez seja uma das síndromes pós-Covid, né? Quer comentar, doutor? Então, é justamente isso, né? É que eu me perguntei para treinar na trajetória do paciente, era se era necessário que nós tivéssemos um monitoramento mais frequente da função renal, mesmo nos pacientes que não são admitidos ao hospital. Porque nós sabemos que a aderência ao tratamento é um problema no paciente assintomático. Imagina um paciente com uma doença respiratória aguda. E existe essa questão intempestiva de se alterar o regime de imunossupressão. Então, são várias variáveis que, no final das contas, podem interferir com a função do enxerto e você não sabe para que lado. E a orientação, pelo menos que nós tínhamos no começo, é não venha para o hospital. Então, talvez agora nós precisamos prestar um pouco mais de atenção à função renal, porque, como a Marina mostrou, nesses pacientes que ficaram com persistência de disfunção renal, o achado histológico é imprevisível baseado na história. Sim. É interessante que no começo eu até pensei, mas não tivemos verba para isso, que foi avaliar, fazer cell-free DNA nesses pacientes que tinham lesão renal, pela dificuldade de fazer biópsia neles, né? Mas até vi que saiu alguma coisa na literatura aqui mais recente com relação a isso, a avaliação não invasiva desses pacientes que têm disfunção. É provável que talvez alguns mantenham algum dano renal subclínico que não se reflita no impacto da função renal necessariamente, mas que tem algum impacto em função tubular, coisas que seria bom ao longo do tempo se avaliar. Excelente. Acho que vencemos, né, doutor Hélio? Então, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer especialmente a Tainá pela disponibilidade, pela excelente apresentação. Em nome da disciplina de nefrologia da Unifesp, desejar a todos um excelente Natal, na medida do possível, obviamente, né? E um ano novo de muita esperança e de boas perspectivas, que a gente possa viver um pouco mais tranquilo no próximo ano. Muito obrigado a todos e até 12 de janeiro. Um abraço a todos.